Hoje você vai aprender sobre a voz hipnótica. Pode parecer que não, mas uma voz hipnótica bem feita ou mal feita pode determinar o sucesso ou fracasso da sua sessão de hipnose. Então cuidado com os pontos aqui que eu vou detalhar que podem estragar aí uma hipnose até que tá indo bem, mas por causa de determinado ponto você pode ter despertado a pessoa. E fique de olho também no que a voz pode fazer para ajudar a aprofundar o transe da pessoa. Mas é claro, tudo isso depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Hipnoanálise, mais uma aula do nosso curso completo de hipnose gratuito. Se você não sabe que curso é esse, clica no primeiro link aqui da descrição que tem o vídeo de regras para você entender do que se trata. Bom, meu nome é Emerson Henrique e hoje eu vim falar aqui com vocês de voz hipnótica, como utilizar a voz para potencializar a sua hipnose e como a voz também pode atrapalhar na hora de você fazer a hipnose. Tem que saber aí os macetes dela. E para começar aqui, eu quero falar uma seguinte premissa da voz hipnótica, tá? Aqui, todas as coisas que a gente for falar a partir de agora vão basicamente derivar dessa ideia central. Eu já falei sobre isso um pouco aqui no vídeo de rapport vocal, se você não viu ainda esse vídeo, clica aqui pra você assistir. Mas agora que nós vamos aprofundar um pouco mais essa parte da voz. Mas não naquele sentido de fazer a pessoa sentir interesse pela gente, porque isso aí é focado no rapport, e sim na parte de hipnótica, depois que a pessoa já está em transe. Como que nós usamos a nossa voz para potencializar esse transe da pessoa. Então a premissa que eu quero falar pra vocês aqui, a ideia central da coisa, é que sons agudos despertam a pessoa e sons graves fazem a pessoa ficar mais relaxada. Eu vou dar vários exemplos do dia a dia quando isso acontece, mas eu vou começar explicando por que isso acontece. Bom, gente, antropologicamente, ou seja, analisando nossos ancestrais lá do homem das cavernas, o som agudo para o ouvido humano, principalmente para as mulheres, é uma coisa que já tá no DNA delas de um perigo de alerta. É como se fosse o som do bebê chorando. Você já viu algum bebê chorar? Não existe, né? Todo bebê chora no agudo estridente. Por isso que é como se fosse um signo sinal, um gatilho que já nasce com a gente, instintivo, principalmente com as mulheres, de que é algo que tem que ficar alerta, despertar. É por isso que o alarme do carro é sempre um som estridente. É por isso que o alarme de incêndio é um som estridente. Você nunca vai ver um alarme de carro, de incêndio, de celular com aquele tom grave. Não vai ter, porque senão você não acorda, você não fica em alerta. E então, baseado nesse princípio, o seu inverso, ou seja, o contrário, os sons mais graves, eles relaxam as pessoas. Por isso que se você pegar músicas aí que tem a intenção de relaxar a pessoa, até mesmo músicas de ninar, elas sempre vão ter um toque mais calmo, mais voltado pro grave, sem sons e notas agudas. Então essa é a primeira ideia que você tem que ter em mente. E baseando-se nisso, nossa primeira regra aqui da voz hipnótica é nunca faça uma voz aguda para hipnotizar a pessoa, para aprofundar a pessoa. Imagine que você deu uma indução lá muito bem feita, fez aí um aprofundamento de contagem regressiva, mas na hora que você começa a conversar com a pessoa, você fala: isso, muito bem! A pessoa vai começar a despertar na hora, tá? Isso é desagradável pro ouvido, em termos assim, como eu falei, antropológicos. Não é uma coisa que tende a relaxar a gente, tende a deixar a gente em alerta. Então cuidado, na hora que você está hipnotizando a pessoa, sempre mantenha a sua voz no grave. Se você já tem um registro vocal grave, tudo bem. Mas, assim, se você não tem ou não tem tanto, sempre tente levar o gogó aqui um pouco mais para baixo na hora de hipnotizar e aprofundar a pessoa. Lembrando-se que isso vale para depois da indução, tá? Antes da indução segue aquela regra do rapport vocal. Mas depois que você induz é que vale as dicas que eu estou falando aqui agora. Então a primeira dica aí para você é fazer essa voz mais grave. Depois que induz a pessoa ao transe, já começa a utilizar essa voz mais grave o tempo todo. E eu disse que ia dar exemplos, né, de quando isso acontece no dia a dia. Fora o exemplo dos alarmes de incêndio, de carro, o alarme até do seu celular. Uma das áreas que mais utilizam isso daí é o cinema. Se você parar pra pensar, o cinema, sempre que ele dá um susto, na verdade, na hora que ele tá preparando o susto, ele faz um grave. Aquele som grave bem no fundo que não dá nem pra gente ouvir tanto, parece que a gente sente o medo chegando. Não temos nenhuma relação auditiva de som grave com medo. É que o contexto do filme faz a gente entender que alguma coisa medonha vai acontecer, né? Então por isso que a gente acrescenta ali aquele momento ali ao medo. E por que que tem aquele som grave antes do susto, antes do agudo? Porque ali ele quer que a gente relaxe, o filme quer que a gente fique suavemente dentro
do possível relaxado, mas assim, na expectativa. Então é um grave, que é um grave na verdade misterioso, que é o mesmo grave da voz hipnótica, né? O grave que a gente usa na hipnose é o isso e talvez, alguma coisa. É uma coisa assim, sabe, misteriosa. E é esse mesmo princípio que eles usam no filme. Eles querem no filme criar essa camada de mistério através do som grave, pra depois aparecer aquele capiroto na sua frente assim, e daí você assustar e dar aquele pulo. Então esse som agudo que o filme dispara logo depois desse grave misterioso remete-se à criança em perigo, a criança gritando, né, o filho, né? Então pra mãe vem aquela sensação de desespero de que meu filho está em perigo. Por isso que os filmes usam exatamente a mesma frequência, a frequência misteriosa e a frequência do choro do bebê. Bom, e a segunda dica que eu tenho a dar pra vocês aqui na voz hipnótica é mude o volume da sua voz, faça nuances. E isso você vai fazer também junto com a tonalidade da voz. Eu sei que o registro geral é grave, mas você tem que fazer como se estivesse contando uma história. Isso, bem profundo. Ou seja, perceba que eu falei bem profundo. Então eu fui um pouquinho pro agudo e voltei pro grave. Isso você vai criando uma voz que não seja muito monótona, pra criar mistério e suspense ali pro que vai acontecer. Afinal, hipnose é expectativa. Então vá pro grave e pro agudo, mas nunca vá pra um agudo muito extremo, tá? Sempre fique brincando com a sua voz. É como se você estivesse hipnotizando, mas com aquela tonalidade vocal de quem tá contando uma história muito interessante, muito misteriosa. Como eu falei, né, o mistério da voz, a sua voz tem que ter um ar misterioso, assim, no geral, porque esse mistério faz com que fique interessante te ouvir e gostoso de te ouvir. Imagina se você pega uma história pra ler e lê assim, ó: era uma vez uma menina que vivia lá, sabe, não traz interesse. Agora se você pega uma história e fala assim: era uma vez uma menina que... Olha como muda, né? Então isso é importantíssimo, você deixar sua voz interessante, misteriosa, levando ela num registro mais grave, mas fazendo alternâncias assim entre tons de vez em quando. Eu fui, ameacei pro agudo e voltei pro grave. É claro que pode parecer meio complexo agora pra vocês, mas conforme vocês vão fazendo, vai ficando no automático, tá? E a última dica que eu tenho pra falar pra vocês, na verdade é mais uma regra, tá? Todas as vezes que você estiver hipnotizando a pessoa, no sentido de fazer sugestões e aprofundar o transe, é sempre tom grave, sempre o gogozão lá embaixo falando no grave. Porém, contudo, entretanto, todavia, na hora que você estiver despertando a pessoa, que você quer que ela volte do transe, aí já é outra história. Daí você sempre tem que contar com agitação, com ânimo e com energia na sua voz. Porque se você despertar a pessoa do transe assim, ó, 1, 2, abrindo os olhos, 3, a pessoa vai voltar assim, ó, grog, não vai saber nem onde ela tá. E aí é perigoso depois se ela vai pegar um carro, se ela vai pegar uma moto aí pra pilotar, enfim, não é legal, tá? Sempre que você for despertar a pessoa é 1, sentindo-se muito bem, 2, isso, abrindo os olhos, 3, isso, cheio de energia, porque a pessoa vai despertar do transe com a mesma energia que você coloca na sua voz. Então é importantíssimo colocar uma energia aí de vitalidade para que ela não volte totalmente grog ali do transe. Bom, gente, essas foram as dicas que eu tinha pra passar pra vocês aí de voz hipnótica. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. Não se esqueça de se inscrever, se você não inscreveu ainda, anote a palavra-chave que é cozinha. Responda a pergunta que eu deixei aqui nos comentários e eu te vejo na próxima aula do nosso curso. Até mais!